mesa, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu quero repreender agora, quebrar, anular e desfazer todo e qualquer seta do maligno, em nome de Jesus. E Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque em todas as coisas, Senhor, Tu vai usar, e eu creio que esta ação caseira que nós vamos tomar após isso é algo tremendo que nós vamos glorificar o Teu nome, Senhor. Toma a vida delas, toda angústia, Senhor, toda seta, todo dardo, venha ser repreendido. Guarda toda a herdade dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, ontem quando eu estava orando, o Senhor falou algo comigo que no livro, na língua hebraica não existe números. Na língua hebraica existem letras e cada letra ela representa um número. E o 12 é representado pela letra Lamed, que é o L. E Lamed, ele está no meio da palavra Meler, que é rei. Então Lamed, o número 12 anos de ministério firme na rocha, significa que nós estamos entrando num portal de ordem de Deus, num portal de governo divino, num portal de plenitude de Deus. E se você olhar, quando lá na Bíblia, você vai ver várias passagens que falam do número 12. Quando Deus quis trazer o governo do céu para a terra, Ele levantou Israel e as 12 tribos, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando o Senhor quis trazer o governo do céu para a terra, Ele levantou os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, né? E você vai ver que Jerusalém tem 12 portões, a Jerusalém Celestial tem 12 portas de pérola. Então o número 12, e tem muito mais número 12 na Bíblia, mas você vai ver que o número 12 tem uma importância. Então eu acredito que a Igreja Firme na Rocha está entrando num novo tempo, num novo portal, num ciclo onde Deus quer trazer governo sobre as nossas vidas. Porque a nossa tendência, ela é andar independente de Deus. E a palavra no livro de João, capítulo 17, João 17, vou ficar aí, está mais alto. Põe a Bíblia aqui, ó. Não, obrigada. João 17, verso 20 diz: Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está rogando a Deus para que haja unidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele está rogando para que nós tenhamos unidade uns com os outros e cada um de nós tenhamos unidade com Deus. E isso, queridos, significa construção de relacionamentos. Nós precisamos aprender a construir os nossos relacionamentos. E Jesus, ele roga a Deus para que essa unidade ela seja visível através das nossas vidas, manifestando a missão de Cristo na terra, que é o implantar do reino de Deus na vida dos homens. Não é um reino terreno físico, é um reino dentro de cada ser humano. E desde o início, lá em Adão, né, o homem ele tem tentado estabelecer uma unidade independente de Deus. Estar em unidade, queridos, significa estar amalgamado. Uma coisa amalgamada que está misturada é impossível
você separar os elementos. É uma simbiose. É uma mistura que não tem como separar. E é isso que o Senhor está dizendo em relação à unidade dentro da família, a unidade dentro da igreja e a unidade dos relacionamentos. E Amós 3, verso 3 fala: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Queridos, como nós podemos dizer que nós andamos em unidade, amalgamados em Deus, se nós não obedecemos o que Deus manda a gente fazer? Se nós não cumprimos os princípios da palavra de Deus? Isso é estar amalgamado? Isso é estar unido inseparavelmente a Deus? Quando nós não respeitamos e não cumprimos aquilo que Deus determinou? E o plano de Deus é que todos, cada um de nós, pensemos de acordo com a vontade de Deus. Corpo é isso. É todos estarem unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, numa mesma motivação. Estarmos unidos uns com os outros e todos ligados ao cabeça. Se eu cortar a minha mão aqui, com certeza ela vai morrer. Porque ela vai estar sozinha, independente do corpo. Ela não vai ter os músculos, ela não vai ter os tendões, ela não vai ter a corrente sanguínea e nem o meu cérebro para fazer ela se movimentar. Mas ela estando ligada no corpo, ela vai ser útil para todas as coisas que forem necessárias. E assim somos nós. E quantos de nós dizemos que estamos em Cristo e queremos andar independente do corpo, fora da cabeça? O final vai ser morte. Recalabassu e decai. E Deus está falando para nós nessa manhã que o propósito da unidade no corpo de Cristo é glorificar ao Senhor. Precisamos falar uma só língua, a linguagem do Espírito. E não é o xarabacai, né? Isso é ótimo. Mas é falarmos a linguagem que Deus fala, a linguagem do amor, a linguagem da unidade, da união, com um só propósito. Se você for ver, né, na tabuada, 3 vezes 4, 12. 3 fala de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Fala da triunidade do homem, né? Alma, corpo e espírito. E 4, no hebraico, é a letra Dalet. Dalet significa a porta. Jesus é a porta. E nós somos a porta por onde Jesus é expresso. Lá em Atos, nós vemos que se deu ali o início da construção do edifício espiritual que é a igreja. E a palavra lá em 1 Pedro 2,5 fala que nós somos pedras vivas. E nós estamos sendo moldados, estamos sendo trabalhados por Deus para nos adequarmos ao propósito que Deus tem através da nossa vida e da firme na rocha, como um corpo, como um todo, como igreja. Cada um de nós tem um caráter, uma personalidade, um temperamento. Cada um de nós pensa de uma forma, tem uma maneira de agir, de sentir. E Deus precisa trabalhar em cada um de nós, no nosso homem interior, em todos os aspectos da nossa vida. Deus vai mexer em tudo, desde o dia que você levantou a mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor começou a trabalhar em você para mudar, para transformar você, não segundo os valores, os padrões do mundo, mas segundo a vontade de Deus, segundo o desenho que Deus arquitetou desde antes da fundação do mundo. Então, a gente percebe que parece que tudo está intensificado de um tempo para cá. As lutas estão muito mais fortes. Olha, querido, eu já passei luta, 30 anos de evangelho, já passei luta. Olho para trás, uma misericórdia. Mas hoje, eu
vejo Deus acelerando. Converso com muitas pessoas e as pessoas falam a mesma coisa. Deus está acelerando o trabalho dele em nós. E o que o Senhor falava comigo é que nós temos sido resistentes ao trabalhar do Senhor, porque o tempo urge, o tempo está correndo, o calendário de Deus precisa ser cumprido. E nós resistimos àquilo que Deus quer transformar em nós, para que nós possamos ser essa porta através da qual Cristo possa fluir com liberdade, sem que nós venhamos a causar escândalos, sem que nós venhamos a causar rupturas, sem que nós venhamos a manchar o nome de Deus. Deus quer que nesse tempo agora, a igreja seja uma igreja que caminha, que ande em santidade, que ande no nível de companheirismo, de comunhão, de intimidade com Deus, a ponto de ter nojo do pecado. Queridos, e nós não podemos andar independentes uns dos outros. Eu quero falar para você, eu sinto muito. Se você olha para mim e fala, a chata, a xiita, né? Lá vem ela com a metralhadora. Mas eu quero falar uma coisa para você, queridos. Cada um de nós, pelas nossas características, somos importantes no corpo, somos importantes no reino. E Deus precisa de cada um de nós para que a vontade dele se cumpra através das nossas vidas. Então, eu quero falar para você que o inimigo vai estar lutando todos os dias para acabar com a sua vida familiar. Ele luta desde o dia que a sua mãe e seu pai te conceberam lá no ventre. Ele luta contra a sua vida. Ele luta contra o estabelecimento do propósito de Deus na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos. E quanto em relação à igreja, é uma luta constante, diária, em todo o tempo, para que a gente olhe uns para os outros, para que a gente tenha antipatia de uns dos outros, para que a gente tenha repulsa uns dos outros, para que a gente não tenha comunhão e intimidade, porque é na unidade que Deus derrama a bênção. É na unidade familiar. Casa dividida não prospera. É na unidade da igreja que Deus move coisas grandes. É óbvio que nós somos diferentes, que nós temos as nossas diferenças. É óbvio, queridos. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo trabalhando em nós, que nós não possamos ser lapidados por Deus. Se você pegar uma pedra, né? Pega uma pedra que é arredondada e você lapidar ela quadrada, ela vai perder a sua forma original. E ela vai se adequar à visão do seu Criador, à visão daquele que está lapidando. E assim é Deus em relação a nós. Porque o objetivo do Senhor é muito mais do que isso aqui, queridos. O objetivo de Deus para as nossas vidas é que a gente externe Cristo Jesus. Romanos 12:5, assim também nós, conquanto unidos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A divisão, ela dá brechas enormes para Satanás atuar contra a nossa vida e contra o corpo. E quantas igrejas, elas cresceram e foram formadas através de divisões. E a gente vê as rupturas que aconteceram nessas igrejas, a raiz de iniquidade, que continuou como ciclos dentro dessas igrejas. Divisão atrás de divisão e atrás de divisão. E isso dentro de famílias. Até no meio corporativo, né? A gente vê isso. E então, o que o Senhor ministrava no meu coração, nós somos chamados para viver em equipe, trabalhar em equipe. Queridos, é difícil, essa questão da pandemia trouxe algo muito sério. Todo mundo foi colocado, né, em home office. Saíram do ambiente de trabalho, foram trabalhar
isolados dentro de casa, mas convivendo com as suas famílias. E foi um grande tratar de Deus, e muitas famílias, inclusive cristãs, teve muita separação. Quanta coisa aconteceu nesses 2 anos de pandemia, onde as pessoas tiveram que conviver dia a dia, umas com as outras, né? Foi uma coisa bem difícil. E glória a Deus, né? Uma coroa para aqueles que venceram. Nós precisamos entender. Deus tem um plano conosco em questão de família. A cabeça da mulher, queridos, é bem aquilo que o Cláudio Duarte fala. Um monte de fio desencapado, tudo enroscado no outro, encostando no outro e dando choque. Eu atendo o telefone, tomo conta dos meus 2 netos, faço almoço e faço um monte de outras coisas, recolho a roupa, ponho roupa, faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? A gente, mulher, tem essa capacidade. E a gente tem também uma outra capacidade, que a gente fala pra caramba. Né? Somos movidas pela emoção e precisamos ter controle das nossas emoções, mulheres. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude com a mansidão, com o domínio próprio, com o fruto do amor, para que nós saibamos e tenhamos a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos lidar dentro das nossas casas, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela edifica os seus relacionamentos. O papel da mulher dentro de casa é nutrição, consolo, organização e relacionamento. É a mulher que vai ensinar todas essas coisas para o filho. Ela vai ser o canal, o agente entre pai e filhos, de relacionamento, de comunhão. A mulher rixosa, ela vai ensinar os filhos a serem rixosos. A mulher insubmissa, a mulher rebelde, ela vai ensinar os filhos a ser rebeldes. E muita casa é uma bagunça, uma confusão, que é roupa jogada para todo lado, é brinquedo espalhado para todo lado. Responsabilidade da mulher, esse é o papel da mulher, ensinar organização. Papel do homem, governo. Narraço e decanto, camai andai assim. E muitas vezes o homem coloca essa questão do governo no ombro das mulheres. E muitas vezes as mulheres, elas querem usurpar o papel do homem, que é o papel do governo. E aí é onde não tem a unidade. Porque muitas vezes os homens são omissos. Aquilo que eles têm que fazer. O homem, ele é responsável pelo bom andamento das coisas dentro da casa. Quem tem que apertar o parafuso do armário que está caindo é o marido, não é a mulher. Quem tem que atentar para determinadas estruturas é o homem, não é a mulher. O homem é o referencial de Deus para a esposa e para os filhos. Existe uma carga de responsabilidade nos ombros dos homens que é muito maior do que das mulheres. E eu vou dizer para você, homem é aquele que ensina os filhos. Aí a responsabilidade é jogada em cima das mulheres. A mulher, ela é adjuntora, ela é cooperadora, mas a responsabilidade é do homem. Homem é aquele que dá a provisão, que traz a provisão para dentro de casa. É óbvio que nós vivemos numa sociedade moderna, e mesmo lá no Antigo Testamento, você vai ver em Provérbios que a mulher, ela era trabalhadora, ela ajudava o marido com as questões financeiras. Mas a responsabilidade maior de suprir as necessidades do lar é do homem. E é o homem que dá destino, é o homem que dá identidade para os filhos. Xarabacai anagashai. Então a perseguição de Satanás dentro de uma família é muito grande, para destruir a unidade dentro do lar, para trazer briga, para trazer contenda, para trazer confusão dentro das famílias, para que as famílias sejam desestruturadas e elas não caminhem dentro do propósito de Deus. E Deus quer trabalhar na unidade dentro da família. Deus quer trabalhar na unidade do casal. Deus quer trabalhar na unidade entre pais e filhos. O último versículo do Antigo Testamento, do livro de Malaquias 4:6. E Deus, a unção de Elias,
virá, converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida de maldição. E quanta maldição está sobre as nossas casas, quanta maldição está nas nossas famílias, quanta ruptura, a terra familiar está doente. Por quê? Falta de unidade. Sabe o que acontece, queridos? A gente se torna crente, cada um se vê individualmente. Vou falar um negócio pra vocês. Querendo ou não, são uma só carne, marido e mulher. Se eu pegar a Bia hoje, pegar o sangue dela, fizer exame clínico, ela tem código genético do N aberto dentro dela. Uma só carne. Então, uma só carne é algo muito mais profundo do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina. E o que o Senhor quer é que não seja só uma carne, mas que sejam unidos na maneira de pensar, na maneira de entender as coisas. Vai ter problemas? Vai. O Enio enxerga uma situação de uma maneira, a Bia enxerga a mesma situação por outra ótica. Porque talvez ela esteja olhando com olhos emocionais, os olhos sensitivos da mulher, porque a mulher tem sexto sentido. A mulher, ela tem algo que é diferente do homem, que foi dado por Deus. Muitas vezes os homens não querem escutar as mulheres e dão com os burros na né? Porque às vezes a mulher está tendo uma visão dentro de uma situação que o homem não está conseguindo enxergar. Mas também muitas vezes o homem quer mostrar para a mulher que ela está indo para o caminho errado. E tem uma coisa muito séria que acontece dentro das famílias, é a omissão dos homens. Está vendo que a mulher está indo por um caminho errado, que o que ela está fazendo está errado, e não é capaz de sentar com a mulher e falar, vem cá, vamos conversar, olha, biblicamente, olha, é assim, 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 não pode fazer assim, assado, você está indo por esse caminho, nós vamos ter problema. Sabe qual que é o problema? O homem não quer pensar, não quer ter o desgaste de corrigir a sua esposa. Ele não quer ter o trabalho, porque é mais fácil para ele fingir que não está vendo e depois brigar. Mais fácil. A culpa é ela, a culpa é sua. Nós estamos nessa situação por culpa sua. Mas na verdade, a culpa é dele. E Deus sabe. Porque o papel dele é ensinar. Glória! O papel do pastor Gilberto, da pastora Beth, o meu papel é trazer para a igreja aquilo que o Senhor está nos mostrando. Ensinar, corrigir, orientar, discipular. Xarabacai Anagashai. Queridos, pastora Beth, pastor Giba, eu, pastor Alfredo, pastora Sandra, nós não vamos fazer a obra sozinhos. Todos vocês que estão aqui são partes do corpo, estão no mesmo corpo, corpo de Cristo. São uma equipe e nós precisamos uns dos outros. Amém. Essa dinâmica que a Isha quer fazer com a gente, né? Isso diz respeito que nós precisamos uns dos outros. O Enio tem... Desculpa, tá? Pegando o pé. Pode ser, mas fica à vontade. O Enio, ele tem como que fala? Uma habilidade. Ele tem algo que foi dado por Deus, um dom que foi dado por Deus que eu não tenho. Os dons do Espírito. O Enio tem dons do Espírito que foram dados que eu não tenho. Deus me deu outra coisa. São 9 os dons. O Enio pode funcionar nos 9 dons como evangelista. Eu já não funciono nos 9 dons. Mas é o seguinte, queridos. Ele é importante para mim. Para me ajudar dentro do propósito de Deus.
E eu sou importante para ele, para ajudá-lo a desenvolver o chamado de Deus. Então nós precisamos andar em unidade. Deixa eu falar uma coisa. O Enio tem um monte de defeito, um monte de deformações, feridas não curadas, coisas que fazem parte da construção desde a infância. Assim como você, cada um. E eu também tenho. Mas nas nossas deformações, nas nossas diferenças, nós podemos enriquecer uns aos outros. O Enio pode aprender comigo e eu posso aprender com ele. Mas muitas vezes, queridos, não existe unidade, porque nós não queremos a dependência uns dos outros. E muito menos sermos dependentes de Deus. Aí Deus fecha a porta do trabalho, Deus permite uma confusão dentro de casa, Deus permite uma porção de situações para mostrar para nós o quanto nós estamos sendo independentes de Deus. E como parte do corpo, nós temos um cabeça, e esse cabeça é Cristo Jesus. Então nós precisamos ser direcionados pelo cabeça, que é Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 3, Efésios capítulo 3, capítulo 4, perdão. Verso 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está falando para nós que nós fomos escolhidos por Jesus para exercer uma vocação, para obedecer a um chamado, para viver de modo digno de um ministério. E Paulo nos exorta a andar, a caminhar, a termos atitudes dignas do chamado de Cristo nas nossas vidas. A palavra digno no grego é axios. Isso significa erguer o outro prato da balança no sentido de gerar um equilíbrio entre a fé que eu abracei e o modo de vida que eu devo viver. E os pesos dessa balança que cria o equilíbrio, o primeiro deles é o amor. O amor, Romanos 13, nos fala do tipo de amor que é o amor de Deus, que é o amor ágape. Vocês sabem muito bem. Gálatas 5,13 fala, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes uns servos dos outros pelo amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Tratai todo com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Queridos, o nosso maior problema se chama ego. Nós temos um ego, nós somos egoístas. Nós não pensamos nos outros antes de pensar em nós. O eu está sempre em primeiro lugar. As minhas razões, a minha vontade está sempre em primeiro lugar. E quando a ira, ressentimento, ódio, inveja, atitudes defensivas de justiça própria, tudo essas e outros tipos de sentimento, isso vai corrompendo o nosso interior. E a cura que Deus quer trazer no nosso íntimo, ela se torna muito mais vagarosa. E palavras descuidadas que nós falamos, a gente muitas vezes na hora da ira, na hora da raiva, na hora que o sangue ferve, a gente não pensa no que a gente está falando, a gente magoa, a gente machuca, a gente fere pessoas, ou pessoas nos ferem através das palavras. E atos de vingança, birra, pirraça, gente, meu Deus do céu, nunca vi tanto crente pirracento igual nesses últimos tempos. Misericórdia. Muita gente pirracenta. Pessoas que
são partidárias, estão sempre escolhendo um lado, não tem coesão, não tem unidade. Tudo isso, querido, são sentimentos gerados pelas nossas emoções. As nossas emoções, elas são frágeis. E nós não vigiamos com essa questão de emoção. É algo que tem que ser tratado todos os dias. E isso acaba gerando dentro de nós as mágoas, os ressentimentos, as feridas, todos esses sentimentos, né? E uma coisa também que Deus ministrou no meu coração, tem a ver com a maneira como nós nos vemos. Muitas vezes nós somos tão orgulhosos e nos vemos, a última bolacha do pacote jamais recheada. E muitas vezes nós nos vemos de uma forma tão depreciada que achamos que nós não temos valor nenhum. E quando alguém disser para você que você não tem valor, fale em alto e bom som para a pessoa que falou e para o diabo também e para você também, que você tem valor porque Jesus foi capaz de derramar o sangue dele por você. Aleluia. Ele te comprou por um preço muito alto, preço que eu e você não estamos dispostos a pagar nem pelos nossos filhos. Na raçui decai andai assim. Então, amados, o amor é o primeiro peso dentro dessa balança que vai medir quem eu sou e aquilo que eu preciso me tornar para cumprir o propósito de Deus. O segundo peso é a humildade. Filipenses 2:3 fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Humildade não quer dizer pobreza, não quer dizer miséria, não quer dizer andar de cabeça. Eu conheço um bando de gente que é muito orgulhosa e vive numa aparência com capa de humildade. Ser humilde, querido, é não ter partido de ninguém. Ser humilde é considerar os valores, considerar os outros, considerar as pessoas como tão boas quanto nós mesmos, ou melhores do que nós. Porque muitas vezes, pelo fato das pessoas terem uma graduação, elas muitas vezes se veem orgulhosas daquilo que elas construíram, daquilo que elas possuem, daquilo que elas conquistam, né? Daquilo que elas são, daquilo que elas têm, o status, deixa a pessoa orgulhosa, né? E ser humilde é saber se igualar, saber se nivelar a qualquer um. Quantas pessoas se tornam tão orgulhosas a ponto de pisar nas outras? Quem aqui que nunca foi humilhado por alguém muito orgulhoso? Acredito que ninguém, né? Glória a Jesus. É em outra igreja, né? Mas o peso da balança é nós sermos humildes e saber reconhecer que nós dependemos uns dos outros e que dependemos do Senhor. A outra coisa é mansidão, serenidade, brandura, docilidade. É o poder controlado. Capacita a pessoa a apagar incêndios. E não significa ser apático, passivo ou indiferente. E tem muita gente passiva e sendo indiferente com as coisas de Deus, dentro dos relacionamentos. Sabe que tem que consertar e não conserta. E muitas vezes age com ira, com indignação. E não é capaz de ser dócil, né? Dentro de casa. Esse final de semana passado, eu fui pregar aí no interior. E no final do domingo, a pastora lá me chamou para ministrar um casal. Queridos. Porque ela é assim, assim, assado. Porque ele é assim, assim, assado. Eles só viam os defeitos uns dos outros, um do outro. E não viam as qualidades que os atraiu. Ficavam julgando um ao outro, estavam para se separar. E aí, eu falei, gente, mas
E a questão da aliança? Aquela que vocês juraram lá, né? Ministramos o casal para honra e glória do Senhor. A pastora ontem me mandou uma mensagem falando que eles estão super bem, estão em lua de mel. Ô, glória! Mas é o seguinte, queridos. Toda vez que o rapaz ia falar com a moça, era só no grito, era só na grosseria, de ferradura, sabe? E a moça, para se defender, levantava aquele monte de barreira e respondia à altura. Falei, minha filha, desse jeito vocês não vão chegar a lugar nenhum. Né? Não vão cumprir a missão que Deus tem através da vida de vocês. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo para trabalhar em nós. Confessar todos os dias diante do Senhor e nos arrepender de verdade. Pedir ao Espírito Santo que gere em nós arrependimento pelo orgulho. Arrependimento pela nossa justiça própria. Pela essa coisa de ira, né? Eu tenho infelizmente, meu temperamento é um fleumático colérico, misturado com as outras coisas. Está quebrado em nome de Jesus, né? Porque Deus já me transformou muito, mas eu me abri para o Senhor fazer. Deus, eu não quero ser assim. Eu era do tipo de pessoa, você me respondia uma vez só. Pá! Estupim curto. Entendeu? Eu era terrível. Só que Deus mudou. O dia que o Senhor começou a trabalhar em mim essa questão de ser dócil, hoje eu bato e beijo e assopro. Antigamente eu só batia, hoje eu assopro. Só para vocês terem uma noção. Eu não gostava de abraço. A pessoa ia me abraçar, eu fazia até assim. Entende? E isso não era porque eu fui ferida pelos meus pais na minha infância, não. Era natureza. Deus me ensinou a abraçar e a receber. Então, queridos, não existe impossíveis para Deus. Principalmente quando nós estamos dispostos a sofrer as mudanças. Outra coisa é a paciência, é o ânimo longo, a tolerância, a firmeza. E hoje, como está difícil a tolerância? Está difícil? Por qualquer coisa se perde a paciência. Por qualquer coisa se ira. Sabe? Não precisa, o copo está cheio. Um pingo só já transborda. E são situações que vêm para nos abater. Existem situações que vêm para nos abater e nos deixar intolerantes. Narraçui decanto camai andai assim. E outra coisa, que é peso nessa balança, onde Deus está nos construindo, se chama suportar. Suportar é aguentar, sofrer com, estar debaixo de, é servir de suporte para o outro até que ele passe a provação, é não julgar, é ajudar a levantar, é se colocar à disposição do outro na luta. E nós nos tornamos intolerantes e não suportamos as fraquezas das pessoas. E muitas vezes nem as forças de caráter delas. E nós as afastamos do nosso convívio, porque hoje é normal chamar as pessoas de tóxicas, né? É uma palavra que nos consultórios, essa pessoa é tóxica, me faz mal. Mas muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas são o ferro que Deus está usando para nos afiar. Ferro com ferro se afia. Muitas vezes a pessoa que está do nosso lado, ela é uma lixa na nossa vida para nos moldar segundo os padrões de Deus. E a gente não está entendendo. Outra coisa é preservar a comunhão do corpo. Preservar
conjunto daqueles que partilham as mesmas ideias, crenças, opiniões, parceria, participação, estar junto, prontidão para servir. Lucas fala que na igreja primitiva, o povo perseverava na doutrina dos apóstolos, nos fundamentos da palavra de Deus, na comunhão do partir do pão e na oração. A unidade, queridos, já está estabelecida. O Senhor estabeleceu unidade para a família, estabeleceu unidade nos relacionamentos, unidade dentro da igreja. Nós não temos que criar uma unidade, ela já existe. O que nós temos que fazer é perseverar na união, na unidade, como membros uns dos outros, enxergando, como diz a palavra, o outro superior a mim em muitos aspectos. E eu, como na minha humildade, reconhecer que eu preciso do outro. Então eu vou perseverar nos relacionamentos, na comunhão com as pessoas. E outra coisa, para terminar, né, que eu escrevo logo um livro, porque eu gosto de estudar, entendeu? O que deve ocorrer na nossa vida é, primeira coisa, queridos, nós temos uma só fé, todos nós cremos em Cristo Jesus. Você crê? É uma só fé, crer naquilo que Cristo fez por nós. A outra coisa nós temos que ter os mesmos sentimentos. O sentimento de amor, fraternidade, a busca constante de Deus. Nós precisamos ter a unidade. Se eu penso diferente da Lídia em alguma coisa dentro da igreja, vamos sentar juntas. Nós pensamos diferentes, porque nós somos... Ela é bem mais nova do que eu, tem idade para ser minha filha. Né? Então a minha cabeça, às vezes retrógrada, diante de uma cabeça já mais modernizada, vai dar tilt. Então a gente precisa sentar, precisa conversar, a gente precisa alinhar. Mesmo a pastora Beth e eu, que somos da mesma idade, às vezes ela pensa uma coisa de um jeito, ela pensa de um jeito, eu penso de outro, dentro de uma mesma situação. E quantas vezes a gente tem que assentar para alinhar? Ela entender meu ponto de vista, eu entender o ponto de vista dela, para a gente chegar numa unidade. João 13:35 fala: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Unidade no pleno conhecimento do Filho de Deus. Queridos, nós precisamos buscar a conhecer Cristo todos os dias e precisamos pedir para o Espírito Santo nos revelar Cristo todos os dias. Aquela oração de Efésios 3:14 precisa ser feita todos os dias. Senhor, me dá revelação da profundidade, da altura, do comprimento, do amor de Cristo pelas nossas vidas, em relação ao que Cristo fez por nós. Nós precisamos orar pedindo isso, porque se nós tivermos esse nível de amor revelado nos nossos corações, nós vamos caminhar em unidade. E a última coisa que Deus quer que esse ano a gente aplique é a questão de desenvolver a maturidade, a plenitude de Cristo nas nossas vidas. Filhos, ruiós e não teleios. Teleios são criancinhas que ainda tomam leitinho, que ainda tem aquela dependência constante. Os filhos ruiós são filhos maduros, filhos que já estão prontos para ajudar uns aos outros, filhos que já estão prontos para se mover dentro do corpo, como que fala? Apoio, para construir, já estão com capacidade para construir. Queridos, e para que a gente possa desenvolver uma maturidade,
Nós precisamos desenvolver a unidade, perseverar na unidade. E, infelizmente, o maior problema das pessoas hoje, por causa de feridas emocionais, é que não querem crescer. Síndrome de Peter Pan. Quer continuar sendo menino, imaturo, dependente. E aí, quando a coisa não sai do jeito que a pessoa gostaria ou queria, ela culpa a Deus. Ela culpa as pessoas ao redor dela, mas ela nunca enxerga que a responsabilidade maior é a responsabilidade dela, que não tomou posicionamento, que não se abriu para ser curado, que não se abriu para ser restaurado. E uma das coisas, queridos, muito séria, língua. É um pequeno órgão que ninguém domina. Nos tornamos julgadores dos outros, nos tornamos apontadores dos outros, fazemos papel de Satanás, queremos roubar o emprego dele, acusadores dos irmãos. Narrasui decanto kamaya nagachá. Críticos. Quando nós criticamos uma pessoa, nós estamos dizendo que Deus fez aquela pessoa errada e que nós faríamos ela melhor. E tem um versículo na Bíblia que o dia que Deus falou comigo a respeito desse versículo, meu querido, eu vigio bastante. Quem és tu que julga o servo alheio? Então, quando você olhar para mim, ainda que você veja os meus defeitos, por favor, faz uma campanha de oração por mim. Ao invés de me julgar, ao invés de me apontar, ao invés de me criticar, porque as suas palavras vão dar manutenção para o inferno contra mim e não a meu favor. Narrasui decai andai assim. Se nós ficássemos mais de joelhos, teríamos menos problemas dentro da igreja. Teríamos menos problemas dentro dos nossos relacionamentos. Andaríamos mais em amor e em unidade. Amém? Vamos ficar de pé? Tenho certeza que Deus falou com cada um aqui. E você sabe aonde você está falhando e aquilo que precisa ser curado em você, aquilo que precisa ser transformado em você. E o Espírito Santo está lá com o formol. Querido, eu vou dizer para você que às vezes o Espírito Santo ele é lento e demorado por nossa culpa. Porque nós não deixamos. E aí ele vai com o martelinho e o formol, tum, tum, devagarinho. Mas se nós formos mais atentos e nos expusermos mais, o Espírito Santo vai trabalhar com esmeril de aço. Rapidinho você está, mais moldado para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Senhor, o Senhor sonda a cada um aqui nessa manhã. O Senhor sabe quais são as nossas limitações humanas, as nossas deformações de caráter, temperamento, personalidade. E o Senhor sabe tudo aquilo que o Senhor tem para restaurar em cada um de nós, Pai. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E o único perfeito está no céu. Xarabacai anagachai, mas a tua palavra nos exorta a crescermos rumo à perfeição. Senhor, e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, antes de mais nada, pedir perdão ao Senhor pelas contendas que nós geramos dentro dos nossos relacionamentos, pelo nosso egoísmo, pela autoimagem que nós temos a nosso respeito, pelas feridas que estão lá dentro de nós e que nós impedimos que o Senhor nos cure. Nós queremos pedir perdão ao Senhor pelo mau uso da nossa boca, da nossa língua, quando julgamos, quando criticamos, quando nós apontamos os outros, não olhamos para nós mesmos, Pai. Xarabacai anagachai. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por todos os relacionamentos que, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, das nossas mazelas, nós rompemos, Deus. Xanai anagasui decai. Pai, alianças que foram estabelecidas pelo Senhor nas nossas vidas e nós quebramos por causa, Senhor, da nossa carnalidade, Deus. Xanai, kamai, andai assim.
Nós pedimos perdão ao Senhor. E que teu Espírito venha gerar no coração de cada um de nós, Pai, um arrependimento verdadeiro e o reconhecimento desses pecados, para que nós possamos fazer trilhar um caminho diferente. O caminho do amor, o caminho do conserto, o caminho do perdão, papai. Senhor, em nome de Jesus, é a falta de amor, é a falta de unidade que nos leva, Deus, a quebrar os relacionamentos. Xarabacai anagasuidecam. E muitas vezes nos fazem duros e resistentes em não perdoar e em não pedir perdão, Senhor. Até mesmo ao Senhor, Pai. Nós somos muitas vezes tão duros que não reconhecemos aonde nós estamos pecando. Que nessa manhã o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir dentro de nós, de agir, Pai amado, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, Deus, e aonde for necessário, na nossa maneira de pensar, Deus, na nossa mentalidade, Deus, para nos levar ao arrependimento sincero e verdadeiro, para que as mudanças, as transformações ocorram nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa entrar com cura nessa manhã. Que o Senhor possa entrar com cura, cicatrizando feridas na vida de pessoas aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, que haja mudança, haja transformação dentro das famílias, haja transformação, Pai amado, dentro do corpo de Cristo, Deus. Senhor, em nome de Jesus, teu Espírito Santo possa se mover de uma maneira sobrenatural durante cada momento desse dia, Deus, nos lapidando, Pai amado, para os nossos relacionamentos, para que haja unidade, Deus, e para que possamos cumprir o chamado, o propósito que o Senhor tem através de cada um de nós, em nome de Jesus. Sabe o que Deus me mostra, querido? Deus me mostra que a gente murmurando. Muita gente murmurando, reclamando uns dos outros. Vejo muito marido apontando as esposas, esposa apontando o marido. Sabe, uma falta de dignidade, o prato da balança, sabe? Agindo com indignidade de um para com o outro, de um irmão para com o outro. Xarabacai anagasuidecai. E que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, que o Senhor quer conserto. Amém? Deus quer que a gente olhe para nós antes de olhar para o outro. Xarabacai andaiassé. Porque Deus quer nos curar. Cada um se una à sua família. Por favor. Cadê a família? Pais e filhos juntos. Tá, irmãos aqui juntos, por favor. Sim. Chama a criança, ó. Queridos, eu tenho uma direção de Deus, cada um com a sua família. Nesse momento, vamos nos perdoar, vamos aproveitar esse momento em que Deus falou tanto, e que as estruturas de orgulho que nós criamos venham cair por terra nesta manhã, sabe? Porque sempre eu tenho um ato de perdão para minha filha, para o meu marido, para os irmãos, para os pastores, e vamos, cada um ter a sua família nesse momento, e pedir perdão. Perdão por palavras, atitudes, gestos. Quando nós deixamos, o inimigo trabalhar entre nós, eu quero dizer, moço, não vai embora não, viu? Tá aqui o banheiro ali, ó. Olha, em nome de Jesus, que você venha pedir perdão, abraça a pessoa da sua família e pede perdão. Aleluia. Glória a Deus, amém?